Bom dia, espero encontrá-los todos bem. Vocês percebem um pouquinho do eco, hoje eu estou gravando aqui da igreja. O nosso estudo é no livro do Apocalipse, né? Espero que você esteja acompanhando o nosso estudo. Hoje já é a aula de número 20, tá? Então nós chegamos na aula de número 20 do Apocalipse. Já faz um tempo que estamos estudando esse livro e hoje aqui está o nosso famoso quadrinho de divisão, né, desse livro. Que está em vermelho é o que nós já estudamos. Nós já estudamos o primeiro bloco, que é o capítulo 1, e nós já estudamos o terceiro e quarto blocos, que vão aí do capítulo 4 ao 11 e do 12 ao 20, como vocês estão vendo aqui na tela. Os capítulos 21 e 22, que é o triunfo final, quinto bloco, será a última etapa do nosso estudo, tá bom? Nós estamos nesse bloco amarelo aqui, que são os capítulos 2 e 3, as 7 cartas, né, às 7 igrejas. Semana passada vimos a carta à igreja em Éfeso e hoje nós veremos a carta à igreja em Esmirna. Então, Apocalipse 2, aqui, do 8 ao 11, tá? O ruim de gravar aqui é o barulho dos carros, né? Mas enfim, João escreve aqui da ilha de Patmos, está aqui um mapinha da época, né? Consegui. Éfeso, nós já estudamos a carta a Éfeso e hoje vamos a Esmirna, essa segunda carta aqui, a igreja em Esmirna. E vamos ao texto. Está escrito assim, ó, você pode acompanhar aí na tela comigo, texto de Apocalipse 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Ou seja, falando de Jesus. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aí o texto de Apocalipse 2, do 8 a 11, carta à igreja em Esmirna. Então, para sermos assim objetivos nesse estudo, até porque as cartas às igrejas são bastante conhecidas, né? Todos conhecem. Eu dividi em blocos, como se fosse de fato extraindo uma mensagem dela, da carta. Então, em primeiro lugar, a pergunta que fica é como podemos aprender com essa igreja a sermos fiéis, porque a característica do texto que nós lemos é a fidelidade, né? E aí como que a gente pode aprender? Bom, primeiro, a gente pode aprender com a igreja de Esmirna a sermos fiéis, primeiro dos versos 8 e 9, aí, ó, encarando a vida como ela é. E aí quando eu falo encarando a vida como ela é, eu estou falando de várias coisas. Estou falando de tribulações surgem. Eu estou falando de pobreza, citado no texto. Eu estou falando de difamação, também citado. Estou falando de prisão. Então, a carta à igreja em Esmirna nos mostra uma igreja com muita fidelidade ao Senhor, apesar de passar por tribulação, por pobreza, por difamação e até prisão. Muitas vezes nós não encaramos a vida como ela é. Nós vivemos meio alienados, imaginando que porque somos cristãos, porque somos servos de Jesus, não teremos tribulações, né? Não é justo que soframos pobrezas, difamações, prisões, enfim. Prisão aqui fica um pouco mais distante da realidade nossa aqui no Brasil. Isso é mais verdadeiro, assim, mais perto, mais próximo dos irmãos e irmãs que estão lá no Oriente Médio, né, naquele lado muito muçulmano, onde os cristãos são muito perseguidos, talvez alguns países da África também, tá? O lado oriental do mundo. Aqui no Ocidente, o cristianismo meio que domina, né? Então, ainda não sofremos prisões em função do Evangelho.
os irmãos de Esmirna sofriam, né? E a carta aí foi clara em relação a isso. Tribulações nós sofremos, pobreza muitas vezes, dificuldade financeira e difamação também. Muitas vezes as pessoas se levantam para falar de nós, falar mal das nossas vidas, da nossa família, daqueles que amamos, da nossa igreja. Então, são realidades. A gente precisa encarar a vida como ela é. Para permanecer fiel, a gente tem que entender que vamos ter sim tribulação, a gente vai passar sim por pobreza, a gente vai ter momentos talvez de difamação e, quem sabe, depende do que acontecer no mundo daqui para frente, até prisões em função do Evangelho. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Encare a vida como ela é. A vida não é só alegria, só felicidade, só prosperidade. A vida é cheia de altos e baixos, mas precisamos permanecer fiéis como a igreja em Esmirna, tá? Segundo, a gente aprende a ser fiel com eles como? Verso 10, honrando a Deus, custe o que custar. Olha só que interessante. Não apenas fidelidade por toda a vida, mas sim fidelidade até o ponto de morrer por essa fidelidade. Olha só. A gente aprende que não adianta ser fiel a vida toda, mas ser fiel ao ponto de vir a morrer por conta dessa fidelidade a Deus, fidelidade à palavra. É claro que na realidade lá dos irmãos de Esmirna, era uma realidade de muita perseguição, muito, muito pior do que nós vivemos hoje em dia. Hoje é uma perseguição velada, dependendo do que você escreve, talvez nas redes sociais você vai ser criticado, condenado, né? As pessoas vão escrever lá, falar um monte de coisa, bobagens, enfim. Não existe o respeito à liberdade religiosa muitas vezes, mas no Brasil, eu repito, isso é uma realidade um pouco mais distante. Existem países que as pessoas são sim, porque são sim perseguidas e caçadas e precisam honrar e ser fiéis e às vezes chegam à morte por conta dessa fidelidade. A gente aprende isso com Esmirna. A gente aprende também com Esmirna fidelidade na vida, no testemunho, na família, nos negócios e na fé. Não adianta só ser uma fidelidade meio que engana, assim, sabe? Ah, não, é fiel quando está dentro da igreja, na hora do culto, né? Mas não, essa fidelidade é no dia a dia. Essa fidelidade tem que acontecer no dia a dia, na minha realidade de vida, na sua realidade de vida, no meu testemunho, como é que eu e você somos enquanto cristãos aí na sociedade, na nossa família, como é que eles olham para a gente, o que eles veem quando olham para a gente? E nos negócios, não é? Nos negócios nós somos levianos, no trabalho eu sou um bom funcionário, né? Eu dou um bom testemunho, eu dou exemplo de um servo de Jesus. E na fé, como tem sido a minha fidelidade? Qualquer probleminha já é suficiente para eu blasfemar, praguejar e criticar? Precisamos estar atentos. E aí tem alguns textos que eu gostaria de ler. Vamos lá em Mateus, eu vou abrir aqui, a Mateus capítulo 5, versos 10 a 12. O que nós estamos aí? Nas bem-aventuranças. O que nós temos lá em Mateus 5, de 10 a 12? Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Sal e luz, né? Sal e luz. Ok? Vem aí depois o tal do vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Alegrem-se e exultem. Aí nós vamos à segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Vamos lá? 2 Timóteo 3, 12 diz assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E Filipenses 1, 29... Filipenses 1, 29, que vai trazer o texto que diz: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Textos difíceis, né? Textos difíceis, mas a perseguição, conforme esses textos da palavra de Deus, a perseguição acaba fazendo parte da vida cristã, né? Então faz parte da nossa caminhada, tá bem? Muito bem, como que a gente aprende então? Versos 9 a 11... Aprende com a igreja em Esmirna a sermos fiéis, sabendo que Jesus está no controle. Jesus conhece quem somos e tudo que acontece conosco. Está no verso 9.
Jesus está no controle, ele sabe de todas as coisas. Antes que a palavra me chegue à boca, ele já sabe, ele já conhece. Tá certo? Jesus permite o sofrimento com o propósito de lhe provar, ou de me provar, não de nos destruir, né? Verso 10. Então, muitas vezes as pessoas blasfemam, praguejam, criticam, reclamam por causa do sofrimento que chega na vida, mas Jesus, ele permite com o propósito de provação e não de destruição. Não vamos esquecer disso, porque ele está no controle de todas as coisas, tá? E Jesus também sabe quem está atrás de todo ataque à sua vida. Jesus sabe, Jesus conhece. Nós sabemos que o inimigo está ao nosso redor, procurando um momento para poder tragar. E ele encontra nas brechas que nós mesmos damos. Então, o que a gente aprende, como a gente aprende a ser fiéis, a sermos fiéis com a igreja de Esmirna? Precisamos entender essas etapas, precisamos entender, Jesus está no controle, precisamos honrá-lo até ao ponto de morrer por ele. Atos 1,8 diz, e vocês serão as minhas testemunhas, receberão poder descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, aqui, ali, lá e até os confins da terra. Atos 1,8. A palavra testemunha ali vem de martúria, vem de mártire. Vocês receberão poder ao descer o Espírito Santo e serão meus mártires. O que é um mártir? É aquele que morre por uma causa. Então, ser fiel ao ponto disso, sabendo que Jesus está no controle de todas as coisas. Tá? Gostaria de encerrar contando a história de Policarpo, o martírio de Policarpo, que era bispo de Esmirna. Ele foi discípulo de João, inclusive, tá? Martírio de Policarpo, bispo de Esmirna. E isso aí está nos livros da história da igreja, né? Eu vou contar aqui rapidamente a história. Fato é que ele foi preso pelo imperador. E o imperador queria de qualquer jeito que ele negasse Jesus, negasse essa história de evangelho, negasse que essa pregação toda existia e era verdadeira. E ele, sendo ameaçado de ser queimado na fogueira, pode ver aí no desenho ilustrativo, ele está amarrado sobre madeiras e tal, e apanhando. E aí o imperador ali ameaça matar e queimar sua família também, enfim, é toda uma situação muito difícil. E aí o que é que acontece? O Policarpo diz o seguinte, olha só, há mais de 80 anos venho servindo e seguindo o meu Senhor e Mestre Jesus. Ele nunca me abandonou e ele nunca me desamparou. Como eu poderia hoje negá-lo e abandoná-lo? E com isso, suas últimas palavras, ele foi então morto em praça pública, queimado, como um verdadeiro mártir pela causa do evangelho. Sua fidelidade o levou à morte. É uma história que faz parte da história da igreja, está nos livros de história, inclusive, tá bom? Então, que sejamos fiéis até a morte para receber a coroa da vida. Eu sempre que lembro aqui da história do Policarpo, eu me lembro que a nossa vida é muito menos difícil, vamos dizer assim, do que esses primeiros da igreja, né? Porque eles sofreram muitos martírios, né? Muito sofrimento por causa do evangelho. Que Deus nos ajude e nos abençoe para que possamos aprender com a igreja em Esmirna, com essa carta de João à igreja, para sermos fiéis até a morte e assim recebermos então a coroa da vida. Deus abençoe você, um ótimo domingo, um ótimo dia com a família. À noite estamos juntos na igreja para louvar e adorar o nosso Supremo Senhor e Pastor Jesus Cristo. Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.